Bom dia a todos. Hoje nós vamos realizar a sétima aula, referente à unidade 2, da disciplina de conversores multiníveis. Nós vamos analisar uma estratégia de modulação Space Vector em alta frequência, com reduzido esforço computacional, que é a estratégia conhecida como Fast Space Vector Modulation. Bom, então a nossa aula de hoje, ela vai ser baseada na análise do artigo cujos dados eu apresento nesse slide. Ele é um artigo publicado pelos autores Nikola Silanovic e o professor Boiroevich, da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos. São autores bastante conhecidos. É um artigo já antigo, tem quase 20 anos. Ele foi publicado na Transactions on Industry Applications. Eu coloco aqui o link para você, quem quiser acessar, e eu chamo a atenção também da quantidade de citações que tem esse artigo. Ele é um artigo relativamente simples, um artigo bastante enxuto, tá? Esse artigo tem 5 páginas, mas mesmo assim o número de citações é bastante grande, tem mais de 500 citações, isso é a análise feita durante essa semana. Então eu sempre gosto de destacar que um artigo, para ser bom, um trabalho para ser bom, não é necessário que ele seja grande, um grande número de páginas. Obviamente, ele tem que ter uma boa contribuição, uma grande contribuição, e também escrito de forma clara, de forma didática, e esse artigo consegue fazer isso. Então, ele tem uma contribuição interessante nessa área de modulação Space Vector, é escrito de forma bastante objetiva, o que facilita, então, a sua análise, e por isso ele é extremamente citado. Então, nós vamos focar a aula de hoje para finalizar a análise de estratégias de modulação Space Vector, focando nesse artigo. Então, aqui nesse slide, eu resumo de forma bastante breve aqui as propostas do artigo. Então, basicamente, os autores propõem uma estratégia de modulação por largura de pulso. Então, é uma estratégia que eu chamo aqui de estratégia em alta frequência. Ela é uma estratégia de modulação generalizada no espaço vetorial. E por que ela é dita generalizada? Porque ela vale para qualquer conversor trifásico, independente do número de níveis. Pode ser 3 níveis, 4 níveis e assim por diante. Então, ela não é específica para um determinado número de níveis. Então, ela é uma estratégia chamada de estratégia de modulação generalizada. Mas, além de permitir essa generalização para qualquer número de níveis, a principal proposta deste trabalho é que o algoritmo que os autores propõem, esse algoritmo, em um reduzido esforço computacional. Na primeira aula que nós tratamos sobre estratégias de modulação vetorial, aquela abordagem generalizada, lembrem que eu falei que à medida que aumentava o número de níveis, se aumentava o esforço computacional, por exemplo, para encontrar quais eram os 3 vetores mais próximos, ou de outra forma, em qual setor se encontrava o vetor de referência. E aqui, nesse trabalho, com a proposta dos autores, essa tarefa de encontrar os 3 vetores mais próximos e também de calcular as razões cíclicas associadas a esses 3 vetores mais próximos, ela é bastante simplificada. Então, o esforço computacional, a quantidade de cálculos para atingir esses objetivos é bastante reduzido. E também não depende do número de níveis. Independente do número de níveis, a princípio, o esforço computacional para se obter essas informações é o mesmo. Então, essas são as 2 principais propostas que os autores apresentam nesse trabalho. Então, nesse slide, eu faço a descrição do sistema sob análise nesse artigo. As figuras, essa figura é uma figura retirada do próprio artigo, que representa de forma esquemática, de forma ilustrativa, um conversor trifásico com N níveis, né, ou seja, um número de níveis genérico. Então, essa figura, ela apresenta diversas fontes de tensão, né, cada fonte de tensão tem um valor VDC, ou seja, com essas fontes de tensão e com a possibilidade de acesso a essas fontes, quer dizer que, dependendo
dependendo da posição dessas chaves genéricas, isso quer dizer que dependendo da posição da chave, a fase A pode ser conectada, por exemplo, a qualquer um desses pontos. Então, essa figura genérica, em função dessas chaves aqui, que obviamente não está se tratando aqui da topologia, não está se tratando do tipo de chave específico, mas com essa estrutura genérica, que é o que os autores propõem, a aplicação dessa estratégia para qualquer tipo de conversor, dependendo, então, da posição da chave, na tensão de fase, na tensão de polo gerada por cada fase, pode-se acessar qualquer um desses níveis de tensão. Então, nós podemos aqui ter um nível 0, VDC, 2 VDC, e assim por diante. Isso é válido tanto para a fase A, quanto para a fase B, quanto para a fase C. Então, agora, uma vez descrito o sistema sob análise nesse trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a forma como os autores fazem a representação vetorial desse conversor. Então, a gente já sabe que dependendo da posição das chaves, dependendo do estado de comutação utilizado, vão ser geradas determinadas tensões de fase e, consequentemente, a partir dessas tensões de fase, são geradas tensões de linha. Ou seja, uma outra forma de falar isso, cada estado de comutação produz um único conjunto de tensões de linha, né? E essas tensões de linha podem ser representadas como vetores em um espaço vetorial de 3 dimensões. Ou seja, nesse trabalho, primeiramente, os autores apresentam os vetores de comutação gerados num espaço de 3 dimensões nas tensões de linha. Então, o espaço utilizado para essa representação nas tensões de linha é apresentado através desse vetor, onde nós temos aqui as tensões de linha VAB, VBC e VCA. Então, aqui ele cita o que eu falei anteriormente, dependendo da posição dessas chaves, né? Onde aqui, por exemplo, ele cita que as posições I, J e K representam as posições das chaves, respectivamente, nas fases A, B e C. A partir dessas posições das chaves, pode-se representar esse vetor das tensões de linha de outra forma. Então, o vetor das tensões de linha que vai ser obtido depende dessa tensão, desse step, desse passo. O passo na forma de onda vai ser essa própria fonte de tensão VDC. E a tensão de linha, por exemplo, VAB, depende das posições das chaves A e B, que são representadas pelas letras I e J. Então, dependendo da posição dessas chaves na fase A e na fase B, nós vamos ter vai ser definida a tensão de linha VAB, de forma similar à tensão de linha VBC e de forma similar à tensão de linha VCA. Ou seja, para cada conjunto de posições de chaves, há um respectivo valor das tensões de linha. É isso que os autores querem dizer nessa parte do artigo, e eu reproduzo aqui. A partir dessas diferentes posições das chaves, pode-se obter um conjunto de tensões de linha. Embora esse artigo seja um artigo genérico, representado, que pode ser utilizado para qualquer número de níveis, os autores, em diversos momentos, fazem ou exemplificam a sua análise para um conversor 3 níveis. Poderia ser um conversor NPC, poderia ser um Flying Capacitor, por exemplo, qualquer conversor 3 níveis. E aqui, nessa figura, são apresentados todos os possíveis estados de comutação nesse espaço tridimensional das tensões de linha. Então, veja que nós temos uma figura em 3 dimensões, onde um eixo representa a tensão VAB, sempre normalizada em relação àquele step, aquela fonte de tensão VDC. Outro eixo representa a tensão de linha VBC, e o terceiro eixo aqui vertical representa a tensão de linha VCA. Vejam aqui que nós temos um gráfico muito similar ao que nós já estudamos para um conversor NPC, por exemplo. Essa figura, ela tem 19 vetores diferentes. Aqui vejo que para cada ponto que representa cada vetor aqui, existem alguns números, 3 números, onde cada um desses números representa a posição da chave de uma respectiva fase. Por exemplo, esse número aqui, ó, 022,
representa que a fase A, a chave da fase A está na posição 0, a chave da fase B está na posição 2, a chave da fase C está na posição 2 também. Vejam que todos esses vetores do anel mais externo, cada vetor é gerado por um único estado. Esses vetores do anel intermediário, cada vetor é gerado por 2 estados, ou seja, existem estados redundantes para gerar um mesmo vetor. E aqui não está destacado, mas o vetor 0, o vetor nulo, ele pode ser gerado para esse conversor 3 níveis por 3 estados, ou seja, também existem estados redundantes. Tudo isso você já conhece, né? Vejam aqui esse diagrama vetorial, então, referente a um conversor 3 níveis. De forma genérica, é possível expandir esse número de níveis, esse diagrama vetorial, quando nós temos mais níveis. A cada nível adicional existente no conversor, se insere mais um anel aqui externo nesse diagrama vetorial, e, obviamente, também, à medida que vai aumentando o número de níveis, dependendo do tipo do conversor, vão surgindo também mais estados redundantes, principalmente nesses anéis mais internos. Tá? Essa animação eu já mostrei para vocês numa aula anterior de Space Vector. Ela foi realizada pelo aluno Douglas Pedroso, quando ele realizou a disciplina de conversores multiníveis. Ela mostra aquele mesmo gráfico anterior, agora de forma animada. De novo, é um gráfico de 3 dimensões, onde cada uma das dimensões corresponde às tensões de linha. O que mostra esse gráfico? Que, embora nós temos um espaço em 3 dimensões, todos os vetores de comutação estão dispostos em um plano. Como é um conversor trifásico de 3 pernas, a soma das tensões de linha VAB, VBC e VCA é igual a 0. Ou seja, uma das tensões de linha pode ser escrita como uma combinação linear das outras duas, certo? Então, isso é para ilustrar de forma mais clara para vocês que nós não precisamos representar esse sistema num espaço de 3 dimensões, como uma das tensões de linha pode ser escrita como uma combinação linear das outras duas, nós podemos representar esses vetores num espaço de 2 dimensões, facilitando a sua análise, facilitando a sua compreensão. Então, essa conclusão nós já havíamos obtido em outra aula, né? Eu só estou mostrando para vocês essa animação para relembrar esse fato. Agora, uma vez que os autores apresentaram a descrição do sistema e também algumas informações básicas referentes à representação vetorial, os autores passam a apresentar a estratégia de modulação proposta. Então, aqui eu sigo a mesma ordem que os autores apresentam, eu só acrescento algumas pequenas informações para tentar deixar ainda mais claro ou ilustrar melhor o que os autores apresentam. Tá? A primeira questão que nós temos que ter em mente é que uma estratégia de modulação, eu posso trabalhar com uma estratégia de modulação, por exemplo, onde as chaves operam em baixa frequência ou de forma ainda mais específica na frequência fundamental. Nós vimos na última aula sobre modulação Space Vector, uma estratégia que foi chamada de Space Vector Control, onde nós sempre escolhíamos o vetor mais próximo, mas a comutação ocorria em baixa frequência. Não é o foco desse artigo. O foco desse artigo é realizar uma estratégia de modulação por largura de pulso, ou seja, as chaves comutam numa frequência maior que a frequência fundamental, tá? E nós vimos na primeira aula que nós tratamos de abordagem Space Vector, aquela abordagem generalizada, que a estratégia que é adotada, nós vamos aproximar o vetor de referência, que normalmente esse vetor de referência ele é informado para a estratégia de modulação a partir de um sistema de controle. Então, veja, nós temos normalmente numa aplicação prática um sistema de controle em malha fechada que processa as informações, gera um sinal modulante ou gera um sinal de referência para a estratégia de modulação. E nós temos que gerar esse vetor de referência. Nós temos que sintetizar esse vetor de referência. Quem tem a tarefa de receber esse vetor de referência ou vetor de comando e conseguir sintetizar esse vetor de referência
é a estratégia de modulação. E como que é feito aqui nessa estratégia? Nós tentamos aproximar esse vetor de referência usando de diversos vetores de comutação dentro de um período de amostragem. Nós não temos um vetor específico que é exatamente igual ao vetor de referência normalmente. Então, nós temos que, de alguma forma, combinar diferentes vetores para tentar gerar em seu valor médio o vetor de referência. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. E sabe-se, já é conhecido, que pode-se sintetizar o vetor de referência com uma reduzida distorção harmônica utilizando os vetores mais próximos possíveis, e normalmente os 3 vetores mais próximos possíveis, uma vez que esses diagramas vetoriais normalmente têm aqui regiões triangulares, setores, são normalmente chamados de setores. Então, normalmente, verifica-se a posição do vetor de referência e tenta-se achar os 3 vetores mais próximos a esse vetor de referência. Alguém poderia questionar, tá, Cassiano, mas eu não poderia gerar o vetor de referência pegando outros vetores? Sim, eu poderia pegar qualquer vetor. Mas se eu tenho o vetor de referência nessa posição destacada na figura, se eu fosse utilizar aqueles vetores lá da outra ponta, o vetor 002 e o vetor 022, vejam que eles estão muito distantes. E, inerentemente, o uso desses vetores acabaria aumentando a distorção harmônica das tensões sintetizadas. Então, quanto mais próximo do vetor de referência forem os vetores que vocês utilizarem, menor será a distorção harmônica das variáveis sintetizadas. Então, uma vez escolhido os vetores mais próximos, cada um desses vetores vai ser aplicado por uma determinada duração, por uma determinada razão cíclica, que está determinada aqui, por exemplo, um determinado vetor V1, que é um dos vetores mais próximos, vai ter uma razão cíclica associada a esse vetor, assim como o vetor V2 e o vetor V3. A combinação linear da aplicação desses 3 vetores deve ser igual no seu valor médio ao vetor de referência. Então, esse é o objetivo da aplicação desses 3 vetores mais próximos. A questão que fica, que eu falei para vocês na primeira aula, na abordagem generalizada Space Vector, é como encontrar esses 3 vetores mais próximos. Lembrem que naquela abordagem generalizada, nós encontrávamos equações de retas, tinha um algoritmo que, a partir das equações das retas, dizia em qual triângulo e qual setor estava o vetor de referência, e a partir disso, fazendo uso de outra ferramenta, que eram matrizes de decomposição, nós calculávamos as razões cíclicas associadas a cada um desses 3 vetores mais próximos. Isso, quando nós temos um conversor simples, resulta num esforço computacional moderado. Entretanto, se nós aumentamos o número de níveis, se nós utilizamos conversores com maiores números de níveis, como os conversores em cascata, conversores multiníveis modulares, a complexidade para se fazer isso aumenta de forma considerável e se torna praticamente inviável ou muito complexo usar aquela abordagem generalizada. Então, esse é o foco do artigo, de forma simples, tentar encontrar os 3 vetores mais próximos e calcular as razões cíclicas associadas a esses 3 vetores mais próximos. Isso é o que eu falo aqui, ó, nesse slide, né? O que eu falei anteriormente. O número de vetores aumenta de forma significativa com o aumento do número de níveis, o que, consequentemente, aumenta muito o esforço computacional para calcular esses vetores mais próximos e suas razões cíclicas. Essa equação aqui foi apresentada nesse artigo, ela representa o número de vetores que existe em função do número de níveis, n o número de níveis que o conversor pode sintetizar, e aqui eu coloco um exemplo. Se for um conversor 3 níveis, como nesses exemplos que eu estou apresentando para vocês, são 19 vetores distintos, enquanto que para aquele inversor 11 níveis, que nós estudamos na aula passada, são 331 vetores distintos. Do ponto de vista de síntese de formas de onda com baixa distorção harmônica, quanto mais vetores, melhor. Eu tenho uma melhor resolução para sintetizar o vetor que a gente deseja. Entretanto, do ponto de vista de complexidade,
Aumenta-se muito a complexidade e a flexibilidade da estratégia de modulação à medida que se aumenta o número de níveis. Entretanto, para a estratégia, e aqui é a contribuição dos autores, para a estratégia que é proposta nesse trabalho, esse aumento no número de vetores, de níveis e vetores, não aumenta a complexidade da estratégia de modulação. Uma das alternativas para reduzir essa complexidade, nós já conversamos na aula de hoje, esses conversores trifásicos de 3 pernas, os seus vetores de comutação, assim como o vetor de referência, como as tensões de linha, uma das tensões de linha é linearmente dependente das outras duas, eles não precisam ser representados, esses vetores, em um sistema tridimensional. Pode ser representados num sistema de coordenadas bidimensional. Normalmente, o sistema de coordenadas utilizado, que nós estávamos utilizando nas últimas aulas, é o sistema de coordenadas alfa-beta, um sistema de coordenadas ortogonal, ou seja, os eixos são ortogonais, né? O eixo alfa e o eixo beta. Essa é a forma de representação padrão. Entretanto, os autores neste trabalho eles demonstram que é possível reduzir muito o esforço computacional usando um outro sistema de coordenadas. Ao invés de usar esse sistema de coordenadas ortogonal, normalmente chamado de alfa-beta, os autores propõem o uso de um sistema de coordenadas hexagonal, onde os eixos, então, não são ortogonais, mas têm um ângulo de defasagem de 60 graus. E usando esse sistema de coordenadas hexagonal, eles demonstram, então, que pode-se reduzir bastante o esforço computacional para encontrar esses 3 vetores mais próximos e também para calcular as suas razões cíclicas. Certo? Isso é questão de álgebra, pessoal. A transformação desse sistema tridimensional para o sistema bidimensional é feita através de uma transformada linear. Então, nós podemos trabalhar em qualquer sistema de coordenadas, nós podemos ter qualquer transformação aí. É uma questão de escolha dos projetistas que estão trabalhando com essa estratégia. Então, aqui, nesse caso, eles demonstram que esse sistema de coordenadas hexagonal traz um benefício bastante grande, que eu vou destacar a partir de agora. Então, a gente já sabe, a gente consegue visualizar que existe uma simetria de hexágonos aqui, de triângulos, né, ou de forma mais genérica aqui, de hexágonos. E a partir dessa visualização, dessa simetria de hexágonos, os autores, então, escolheram um conjunto de vetores não ortogonais como uma nova base. E nessa nova base, eles vão representar os vetores de comutação e o vetor de referência. Existe mais de um conjunto de vetores, pode ser qualquer conjunto de vetores hexagonal, mas os autores nesse trabalho utilizam esse conjunto de vetores. Esse é o conjunto base. Ele chama de vetor G. Esse vetor aqui, VDC 0 e menos VDC, certo? E um vetor que ele chama de vetor H, que é o vetor 0, VDC e menos VDC, é esse vetor aqui que eu estou destacando. Os autores escrevem no artigo que eles utilizam um vetor G, um vetor H, que vão ser as novas bases, que vai ser a base, os eixos desse novo sistema, e os vetores que eles utilizam do ponto de vista das tensões de linha, a tensão de linha VAB é VDC, VBC é 0 e VCA é menos VDC. Esse seria o vetor que vai ser utilizado como um dos eixos no novo sistema de coordenadas. E o vetor H é 0, VDC e menos VDC. Como que eu vejo naquele diagrama
vetorial que eu apresentei, quais são os vetores que geram essas tensões de linha. Vejam, então aqui, ó, vejam que a fase A, a fase B e a fase C, em cada fase eu tenho 3 possibilidades. Eu posso, a fase A estar ligada no nível 0, ou no nível 1, ou no nível 2, certo? Da mesma forma, a fase B e a fase C. Só que uma restrição que nós temos aqui, ó, tanto a fase A quanto, desculpa, se nós analisarmos o vetor primeiro G aqui, ó, como a tensão de linha VBC é zero, vejam que a tensão de linha VBC é zero, tanto a fase B quanto a fase C tem que estar ligados no mesmo ponto, né? No nível 0, se a fase B está no nível 0, a fase C está no nível 0. Se a fase B está no nível 1, a fase C está no nível 1, e da mesma forma para o nível 2, tá? Eu só vou apagar aqui o A e o B, o A por enquanto, tá? Só que olhem só, além disso, a tensão de linha VAB, ela é VDC. Ou seja, a tensão da fase A tem que ser um step maior do que a tensão da fase B para ser VDC. Ou seja, se nós temos que a tensão de linha VAB é VDC, a tensão da fase B não pode ser 2. Porque se a tensão da fase B for 2, a tensão da fase A teria que ser 3, e não existe a posição 3. Então aqui, ó, para gerar esse vetor, não existe, eu não vou poder usar esses dois estados. Agora, se a tensão da fase B e da fase C for 0, eu posso aqui pôr na tensão da fase A, no nível da fase A, 1. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu botar a fase A em 1, botar a fase B em 0 e fase C em 0, eu tenho uma tensão de linha VDC, na tensão de linha VAB, a tensão VBC é 0 e a tensão VCA é menos VDC. Da mesma forma, se eu colocar aqui agora 2, eu também tenho esse vetor aqui. Ou seja, esses dois estados aqui, ó, 1, 0, 0 e 2, 1 e 1, geram esse vetor aqui. Então, guardem essa informação aí, ó. O vetor VDC 0 e menos VDC, que é o vetor G, ele é gerado por essas duas combinações. Então, olhem lá, vamos analisar aqui o vetor H agora, certo? Nesse caso aqui, de novo, vou analisar posição na fase A, na fase B e na fase C. Agora, vejam que a tensão de linha VAB é 0. Então, aqui, ó, os estados da fase A e B têm que ser iguais. Então, aqui, ou é 0, 0, ou é 1, 1, ou é 2, 2. Entretanto, vamos olhar aqui, ó, a tensão de linha VDC, a tensão de linha VBC, ela é igual a VDC. Ou seja, a tensão da fase B sempre tem que ser maior em 1, sempre tem que ser maior do que a tensão de linha, do que a tensão de fase C. Ou seja, eu não posso usar o 0 aqui, ó. Se nós usarmos o 0 na tensão de fase B, eu não vou poder gerar menos 1 aqui na fase C. Então, aqui, ó, esse estado eu não posso utilizar, esses vetores 0 e 0. Então, agora, o que eu posso utilizar? Nós podemos utilizar aqui, ó, 0 e 1. Se nós utilizar
1, 1 e 0, nós temos a tensão de linha VAB igual a 0, a tensão de linha VBC igual a VDC, e a tensão de linha VCA igual a menos VDC, independente de qual desses dois estados nós estamos utilizando. Então, esses dois... Opa. Esses dois estados podem ser utilizados para gerar esses dois vetores, tá? Então, com essa análise, eu demonstro que essas combinações, esses estados aqui, vão ser as bases escolhidas para gerar esse vetor G e esse vetor H. Então, olhem só, aquilo que eu falei para vocês. O vetor G, na nossa base, é gerado por esses estados do 2, 1, 1 ou 1, 0, 0, e o vetor H, da nossa nova base, ele é gerado ou pelo estado 2, 2, 1, ou pelo estado 1, 1, 0, conforme eu deduzi ali nas anotações, certo? Então, vejam que agora os nossos eixos não são eixos ortogonais, e são eixos que têm esse ângulo de 60 graus, e aí vem esse nome de um sistema de coordenadas hexagonal. Então, uma vez que nós definimos agora o nosso novo sistema de coordenadas, o primeiro passo que nós temos nesse algoritmo de modulação é transformar tanto os vetores de comutação quanto o vetor de referência para esse novo sistema de coordenadas bidimensional. E essa transformação, de forma similar ao que foi feito com a transformação alfa-beta, essa transformação é feita através de uma matriz de transformação. Então, essa matriz de transformação, ela é mostrada aqui, ó. Essa é a matriz de transformação. A função é similar àquela transformada alfa-beta, mas lá era para um sistema eixos ortogonais, agora os eixos são os eixos GH, tá? Então, mudou a nomenclatura com eixos diferentes, mas a função é a mesma. Aqui, além de fazer a transformação para esses novos eixos não ortogonais, ainda tem uma normalização, de tal forma que os vetores de comutação terão apenas coordenadas inteiras. Então, nós teremos apenas coordenadas inteiras. Vejam que o trabalho que nós analisamos na aula passada também buscava esse objetivo, que as coordenadas do sistema sob análise também tivesse somente valores inteiros. Isso facilitava muito também o processo de localização de onde estava o vetor de referência, e a ideia é a mesma aqui nesse caso, tá? Então, só para ilustrar que essa transformação está correta, eu vou fazer um exemplo para vocês. Também, novamente, vou voltar lá para as anotações. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o uso dessa matriz de transformação. O que está dizendo ali? Que um vetor em GH, ele pode ser obtido a partir de uma matriz de transformação, onde nós temos um vetor que está nas tensões de linha. Então, nós temos um vetor que vai estar ali, VAB, PBC e VCA. Então, aqui, ó, vou fazer um exemplo pegando um daqueles vetores que compõem, que é a base, tá? Então, vou pegar aqui um dos vetores, coordenada G, e aqui eu vou chamar de coordenada H. A matriz de transformação é 1 sobre 3 VDC, menos 1, menos 1, menos 1, 2 e 1. Um dos vetores que compôs esse novo sistema de coordenadas que eu mostrei, que foi utilizado como base, é VDC, 0 e menos VDC. O que nós temos aqui, então? Se nós analisar a primeira linha, aqui nós temos 2 VDC, 2 vezes VDC, mais menos 1 vezes 0, mais menos 1 vezes menos VDC. Ou seja, multiplicação da primeira linha por essa coluna dá 3 VDC.
dividido por 3 VDC, nós temos aqui como resultado dessa primeira linha, nós temos 1. Analisando a segunda linha, menos VDC, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes menos VDC, ou seja, a multiplicação da primeira linha, da segunda linha por essa coluna, dá 0. Ou seja, não é surpresa, já que eu escolhi esse vetor como base desse novo sistema de coordenadas, como um eixo do novo sistema de coordenadas, aqui nós temos esse vetor aqui, 1 e 0. Se nós analisarmos agora, esse aqui foi chamado de vetor, nosso eixo G. Esse é o nosso eixo G. Agora vamos analisar o outro vetor que foi definido como eixo. 1 sobre 3 VDC é 2 menos 1 menos 1, menos 1, 2. Aqui é menos 1, faltou um sinal aqui, ó, menos 1. Por isso que tá, agora deu certo lá em cima. Tá faltando um sinal ali. E o segundo vetor que foi escolhido como eixo é 0, VDC e menos VDC. De novo, fazendo a multiplicação da primeira linha pela coluna, nós temos 2 vezes 0, menos 1 vezes VDC, menos 1 vezes menos VDC. Isso aqui, ó, primeira linha pela primeira coluna, dá 0. Analisando a segunda linha, menos 1 vezes 0, 2 vezes VDC dá 2 VDC, menos 1 vezes menos VDC dá mais VDC, então isso aqui, 3 VDC. Normalizando por 3 VDC, isso aqui dá 1. Também não é surpresa, já que esse vetor foi escolhido como base, nós temos aqui o nosso segundo eixo, 0 e 1. Então, esse aqui é o nosso chamado de eixo H. Então, só para mostrar que essa matriz de transformação ela está correta, eu peguei os vetores que foram escolhidos como base desse novo sistema de coordenadas e aplicando a matriz de transformação, eu achei os vetores 1 e 0 e 0, 1 nesse novo sistema de coordenadas GH. Então, da mesma forma que eu fiz para esses dois vetores específicos, nós podemos fazer essa transformação para todos os vetores de comutação e também para o vetor de referência. Como resultado, se chega nesse novo gráfico que representa os vetores daquele conversor 3 níveis, mas no sistema de coordenadas hexagonal. Vejam agora aqui que nós temos o eixo G e o eixo H, que não são mais eixos ortogonais, como era no eixo alfa e beta, são eixos que têm ângulos de 60 graus. Tá? E vejam que todos os vetores agora têm coordenadas inteiras devido à normalização que foi adotada. Tá? Então, o que tem que ter cuidado agora nesse caso? Como os eixos não são ortogonais, quando vocês forem analisar qual é a projeção de um vetor sobre um eixo, lembra como que deve ser feita a projeção. A projeção é sempre considerando retas paralelas aos eixos. Tá? Então, esse vetor aqui, ó, vou destacar esse vetor 1, 1 aqui, por exemplo. Ó. Por que ele é vetor 1, 1? Porque eles têm essa projeção, eu tenho que analisar paralela ao eixo H, e eu tenho uma outra projeção paralela ao eixo G. Então, vejam que todos esses vetores que estão sobre essa reta paralela ao eixo H, vejam que todos eles têm um valor 1 sobre o eixo G. A coordenada G é 1 aqui, ó. Mesmo eles estando, se vocês analisassem aqui uma projeção vertical aqui, eles estariam em posições diferentes. Mas nós estamos analisando aqui, ó, uma reta paralela ao eixo H, não a um eixo vertical. Certo? Então, isso tem que ter cuidado. Da mesma forma, todos esses vetores mais externos aqui, ó, tem a componente G igual a 2. Por quê? Porque eles são 2 vezes maior que esse valor 1 aqui do eixo G. Ok, pessoal? Aqui só tem um erro nessa figura aqui, pelo menos que eu identifiquei. Esse vetor, esse vértice desse hexágono, não é 0 e 1, é 0 e 2 aqui, ó. Certo? 0 e 1 é esse vetor, esse aqui, nesse eixo H, ele tem um comprimento 2 vezes maior do que esse aqui interno. Então, esse vetor aqui está errado, é 0 e 2. Aqui eu represento aquele gráfico
de outra forma. Por quê, pessoal? Olhem só. Eu vou voltar de novo para o slide anterior. Vejam que os eixos agora, eu falei que os eixos são não ortogonais. Os eixos entre si existe um ângulo de 60 graus. Para construir isso aqui não é difícil. Entretanto, a maioria ou todos os softwares matemáticos que eu conheço, a representação visual, gráfica, consiste em eixos ortogonais. Eu não consigo, pelo menos nos softwares que eu conheço, trabalhar com eixos não ortogonais. Então, é usual também pegar esse sistema de coordenadas que tem eixos não ortogonais, mas representar o mesmo em eixos ortogonais. Veja, eu não estou mudando a base continua a mesma, mas eu estou representando com eixos ortogonais, como se eu pegasse esse eixo H e trouxesse ele para a posição de 90 graus. Mas quando eu trago esse eixo para 90 graus, todo o diagrama vetorial ele distorce junto. Então vejam, eu fazendo isso, representando em eixos ortogonais, vejo que ocorre uma distorção de todo o diagrama vetorial. Então eu tenho o eixo G aqui na horizontal, esse é um gráfico que foi gerado no software MatCAD, e trouxe, pela representação do MatCAD, o eixo H está aqui na vertical. Então, isso acabou distorcendo todo esse diagrama vetorial, e inclusive esse vetor de referência, que antes era um círculo, vejam que agora ele se tornou uma elipse. Então, vejam que eu não mudei, eu não estou fazendo uma mudança de base, eu só estou representando aquele sistema aqui em eixos ortogonais. Tá? Então, em algum momento, quando vocês forem construir esse tipo de diagrama, vocês podem se deparar com esse tipo de situação. Dito isso, vamos continuar. Agora nós já temos o vetor de referência e nós já temos os vetores de comutação representados nesse novo sistema de coordenadas que foi chamado de sistema de coordenadas hexagonal ou sistema de coordenadas GH. O próximo passo que os autores apresentaram foi encontrar quais são os 3 vetores mais próximos do vetor de referência. Tá? E aqui que vai ser utilizada aquela questão dos vetores de comutação possuírem apenas coordenadas inteiras. Os autores demonstram que os 4 vetores mais próximos, não os 3, mas os 4 vetores mais próximos podem ser identificados simplesmente utilizando funções de arredondamento, similar ao que foi feito naquele trabalho que eu apresentei na aula anterior. Então, os 4 vetores mais próximos simplesmente são as combinações dos arredondamentos das coordenadas GH do vetor de referência, tanto para cima quanto para baixo. Então, vejo que aqui, ó, nesse slide, eu apresento as 4 combinações. Tem um vetor que foi chamado de vetor VUL. VUL, por que U? U de upper, L de lower. Ou seja, quando tem o U, quer dizer que eu estou arredondando para cima. Quando tem o L, quer dizer que estou arredondando para baixo. Vejam aqui que eu tenho nessas matrizes a simbologia. Quando o colchete fecha em cima, quer dizer que estou arredondando para cima. Quando o colchete fecha embaixo, quer dizer arredondando para baixo. Tá? Quando a primeira letra é U, quer dizer que estamos arredondando para cima a componente G. Quando a segunda letra é L, quer dizer que estamos arredondando para baixo a componente H. Então, VUL, eu pego a componente G do vetor de referência, arredondo para cima, a componente H do vetor de referência, arredondo para baixo. Quando nós temos o vetor UU, quer dizer que as duas componentes G e H do vetor de referência são arredondadas para cima. LU, a componente G do vetor de referência arredondada para baixo, a componente H arredondada para cima. E LL, as duas componentes G e H do vetor de referência são arredondadas para baixo. Então vejam que de uma forma muito simples, simplesmente utilizando funções de arredondamento, normalmente são chamadas de floor,
arredondamento para baixo, e sail, teto, arredondamento para cima, e essas combinações para as duas componentes, nós encontramos os 4 vetores mais próximos. Então, nós diminuímos o problema de n, x vetores, dependendo do número de níveis, para apenas 4 vetores. E desses 4, eu tenho que escolher quais são os 3 mais próximos. Então, aqui eu mostro isso, tá? Então, aqui o que se fala? Para esse caso específico aqui, ó, onde eu tenho o vetor de referência nessa posição, se nós pegarmos e utilizarmos essa funções de arredondamento, os 4 vetores mais próximos resultantes dessas combinações, desses arredondamentos, são aqui destacados. Para esse caso específico, eu tenho esse vetor LL, o vetor UL, o vetor LU e o vetor UU. Alguém vai dizer, tá, Cassiano, mas esse vetor UU nem existe no diagrama vetorial. Sim, é verdade, mas o algoritmo não sabe disso naquele momento. Então, vejam que aqui, usando essas funções de arredondamento, encontramos esses 4 vetores, que são os vetores mais próximos desse vetor de referência. E o que os autores dizem? Que esses 4 vetores mais próximos, obtidos por esses arredondamentos nas duas componentes do vetor de referência, formam um paralelogramo, certo? É um paralelogramo que tem lados iguais. E esse paralelogramo, ele pode ser dividido por uma diagonal em 2 triângulos equiláteros. Então, aqui, esse paralelogramo, vejam que, então, eles, na verdade, pode ser dividido por essa reta verde por 2 triângulos equiláteros. E essa reta verde, essa diagonal, sempre liga esses vetores VLU e VUL. Então, conclusão que os autores chegam, daqueles 4 vetores, sempre os vetores UL e LU sempre serão 2 dos 3 mais próximos. Então, primeiro, foram encontrados 4 vetores mais próximos, e como o vetor LU e o vetor UL são comuns a esses 2 triângulos equiláteros, sempre esses vetores LU e UL serão 2 dos 3 mais próximos. Falta encontrar somente mais um para definir os 3 vetores mais próximos. Como que isso é feito? Analisando a posição do vetor de referência em relação a essa reta. Nesse caso específico, se estiver abaixo da reta, o vetor de referência, o terceiro vetor mais próximo é o vetor LL, se estiver acima da reta, o vetor mais próximo é o vetor UU. E os autores identificaram uma equação de reta genérica, dada por essa equação aqui, ó, G mais H, onde G mais H são as componentes, como se fosse o X e o Y numa equação de reta, como se fosse X e Y numa equação de reta que a gente está normalmente acostumado a trabalhar em álgebra linear, e VULG e VULH é a componente G do vetor UL, e H é a componente, e VULH é a componente H do vetor UL, que está escrito aqui, ó. VULG e VULH são as componentes do vetor UL nos eixos GH. Os autores identificaram uma equação de reta genérica, ou seja, não precisa ter uma equação de reta para cada setor, como eu apresentei naquela abordagem generalizada. Baseado nisso, então, os autores chegaram num algoritmo, analisando simplesmente a posição do vetor de referência, se está abaixo ou acima da reta. Então, analisando essa inequação, se o resultado for maior que 0, ou seja, está acima da reta, o terceiro vetor mais próximo é o vetor UU. Se o resultado for negativo dessa equação, for menor que 0, isso indica que o vetor de referência está abaixo da reta e, portanto, o terceiro vetor mais próximo seria o vetor LL. Nesse caso específico, nesse exemplo, o resultado dessa equação seria menor que 0, e visualmente a gente sabe que o terceiro vetor mais próximo é o vetor VLL, tá? Então aqui eu mostro, acho que vai naquela direção que o Éder perguntou antes,
uma animação também feita pelo Douglas, onde mostra que o vetor de referência que está apontado por esse círculo azul, ele gira nesse espaço vetorial. Aqui eu estou mostrando a representação em coordenadas, em eixos ortogonais. Então, vejo que para cada posição do vetor de referência, à medida que ele vai variando, nós temos que analisar quais são os 3 vetores mais próximos. Lá onde nós tínhamos paralelogramos, quando a gente distorce esse diagrama, os paralelogramos se tornam retângulos. Então, basicamente, as retas, aquelas retas diagonais, são essas retas inclinadas aqui, realmente as diagonais desses retângulos. Para cada retângulo desses, se analisa a reta e se verifica se está acima da reta ou abaixo da reta. Então, vejo que para cada posição, sempre 3 vetores mais próximos deverão ser definidos a partir daquela metodologia que os autores apresentam. Tá, ok? Aqui apenas para ilustrar essa animação apresentada, realizada pelo Douglas. Bom, veja o seguinte. Nós transformamos as variáveis, os vetores, de um sistema tridimensional que estava representado nas tensões de linha para um sistema bidimensional hexagonal, sistema de coordenadas GH. Uma vez feito isso, depois, a partir do arredondamento das componentes do vetor de referência, a gente encontrou os 4 vetores mais próximos. E comparando a posição do vetor referência com uma equação de reta genérica que os autores apresentam, a gente consegue saber qual é o terceiro vetor mais próximo, se é o vetor UU ou o vetor UL. Então, encontramos o problema de encontrar os 3 vetores mais próximos, foi solucionado. Agora, deve-se calcular ainda as razões cíclicas, os tempos de operação. Para calcular as razões cíclicas, nós utilizamos as mesmas equações que foram utilizadas para obter as matrizes de composição. Quais são elas? Nós sabemos que o valor médio da utilização dos 3 vetores mais próximos, V1, V2 e V3, essa combinação linear tem que dar o valor médio do vetor de referência, ou vetor de referência, e além disso, a soma das 3 razões cíclicas é unitária. Então, essas são as equações utilizadas para calcular as razões cíclicas. Mas eles deduzem as equações das razões cíclicas, considerando que o vetor 1 é sempre o vetor UL, o vetor 2 é o vetor LU, e o vetor 3 pode ser ou o vetor LL ou o vetor UU, dependendo se ele está abaixo ou acima da diagonal. Caso o vetor 3 seja o vetor LL, as razões cíclicas são dadas por essas expressões aqui. Caso o vetor 3 seja o vetor UU, as razões cíclicas são dadas por essas expressões aqui. Então, com isso, agora, nós temos a segunda etapa também solucionada, que é a obtenção das razões cíclicas. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar 2 exemplos, considerando pontos específicos daquele vetor de referência. Então, vamos lá. Nós vamos considerar um conversor 3 níveis e um vetor de referência cuja as tensões de linha vão ter uma amplitude de 1,8 VDC. Para um conversor 3 níveis, assumindo aquele step sendo VDC, a tensão máxima da tensão de linha seria 2 VDC. Mas nesse caso aqui, então, eu estou trabalhando com 90% dessa tensão máxima, daria 1,8 VDC. E, além disso, considerando como sinais, assumindo que as tensões de linha VAB, ela é um cosseno de ômega t, que a tensão de linha do VBC, ela está defasada, atrasada de menos 120 graus, e a tensão de linha VCA está atrasada de 120 graus em relação a VAB, assumindo um ângulo de 50 graus, o vetor de referência estaria nesse ponto aqui, ó, pessoal. Nesse ponto aqui, nesse vetor em azul que eu estou destacando. Que é a mesma posição daqueles exemplos, daqueles gráficos que eu mostrei anteriormente. Então, com essas considerações, e assumindo então que a tensão de linha VAB é regida por um cosseno, a tensão de referência nesse ponto específico, em 50 graus,
As tensões de linha, no espaço das tensões de linha, seriam dadas por essas equações aqui, ó. A tensão de linha VAB seria 0,643 vezes 1,8 VDC. Tensão de linha VBC seria 0,342 vezes 1,8 VDC. E a tensão de linha VCA seria menos 0,985 vezes 1,8 VDC. Isso aqui, então, essa equação é para as tensões de linha, no espaço das tensões de linha. Eu posso pegar esse vetor de referência que está escrito aqui no espaço das tensões de linha e converter para o sistema de coordenadas hexagonal. Como? Aplicando, multiplicando ou pré-multiplicando por aquela matriz de transformação que eu mostrei antes. Fazendo isso, chega-se nesse vetor de referência aqui, ó, em GH, 1,157, 0,616, que resulta aproximadamente nessa posição que eu estou colocando aqui. Então, esse vetor, vejo aqui que no eixo G, ele é maior do que 1,157, e no eixo H, ele é 0,616. Então, ele está nesse ponto aqui. Ok? Então, vejo que a partir dos valores das tensões de linha, no espaço das tensões de linha, eu transformei para GH usando essa matriz de transformação e tenho agora esse vetor de referência nesse espaço. Qual que é o próximo passo desse exemplo? Encontrar os 4 vetores mais próximos. Como? Fazendo o arredondamento dessas componentes. Todos os arredondamentos possíveis. O G e H, tanto para cima quanto para baixo, e as suas combinações. Então, veja aqui, ó, o que é o vetor VUL? Arredondo para cima o G, ou seja, 1,15 para cima dá 2. Arredondo para baixo o H, 0,616, arredondando para baixo dá 0. Da mesma forma eu faço para todos. O que é o LU? G para baixo, H para cima. O que é o U? Os 2 para cima. O que é LL? Os 2 para baixo. Então, a partir do arredondamento das componentes do vetor de referência nesse ponto, nesse tempo específico, a gente encontra os 4 vetores mais próximos nesse tempo específico. Vejam, os 4 vetores mais próximos, eles mudam com o passar do tempo, porque a posição do vetor de referência muda. Tá? Então, pegando esses 4 vetores e apontando eles aqui, vejam que aqui nós temos os 4 vetores. LL, UL, LU e UU. E vejam, nesse caso específico, esse vetor UU nem pertence ao diagrama vetorial, mas mesmo assim ele é utilizado nessa análise. Uma vez que a gente tem esses 4 vetores mais próximos, nós temos que passar agora. Eu já sei que o LU, pelo que já foi falado antes, o LU e o L são 2 dos mais próximos, porque eles fazem parte tanto desse triângulo quanto desse triângulo. Falta saber agora qual que é o terceiro, se é o U ou o LL. Como? Analisando essa equação que foi apresentada no artigo. Eu pego a componente G do vetor de referência, 1,157. Pego a componente H do vetor de referência, 0,616. Pego o vetor UL, a componente G. O L está aqui, ó. Esse é o vetor UL. Veja que o vetor UL é 2, 0. A componente G é 2. A componente H é 0. Esse número aqui, ó, dá menor do que 0, dá menos 0,16. Logo, isso indica que o vetor está abaixo da reta e o terceiro vetor mais próximo, como já era esperado aqui, é o vetor LL. Então, vejam, pessoal, com simples funções de arredondamento e analisando essa equação, a gente já sabe os 3 vetores mais próximos. Aplicando agora, como eu sei que o terceiro vetor é o vetor LL, já tem equações prontas para calcular as razões cíclicas. A razão cíclica do vetor UL, que é esse vetor aqui de baixo, ó, é a componente G do vetor de referência, 1,157, menos a componente G do vetor L. Vetor LL é esse aqui, ó, 1, 0. Componente G é 1. Então, 1,157 menos 1 dá 0,157. Essa é a razão cíclica do vetor UL. Qual é o vetor UL? É o vetor 2, 0 aqui, ó, esse aqui. Qual é a razão cíclica do vetor LU? O vetor LU é esse vetor aqui de cima, ó. É a componente H do vetor de referência, 0,616,
menos a componente H do vetor LL. Vetor LL é esse aqui de baixo. Componente H é 0. 0,616 menos 0 dá o próprio 0,616. Tendo essas duas razões cíclicas, o que falta para completar 1 é a razão cíclica do vetor LL, que é 0,227. Então, vejo que com essas 3 equações bastante simples, nós temos também o tempo de aplicação de cada um desses 3 vetores. Então, vamos adiante. Eu faço um segundo exemplo, simplesmente passando um pouquinho o tempo. Agora, em vez de ser 50 graus, 60 graus. Tá? Então, com esse novo instante de tempo, o vetor que estava aqui agora girou para cá. E vejam agora que ele até mudou. Antes ele estava nesse setor, agora está nesse setor aqui. Tá? Nesse tempo, as tensões de linha agora são dadas por essa expressão, fazendo a transformação desse vetor usando a matriz de transformação, as componentes de GH agora até são iguais, por coincidência são iguais com esse tempo, 0,9 tanto G quanto H. Tá? Depois, qual que é o próximo passo? Arredondar para cima e para baixo, tanto a componente G quanto a componente H. Vejam que agora, com esse novo ponto, não são mais os mesmos vetores do caso anterior. Os 4 vetores mais próximos agora compõem um novo paralelograma. Agora o vetor UL é esse vetor aqui de baixo, 1, 0. O vetor LU é esse vetor aqui, 0, 1. O vetor LL é a origem e o vetor UU é 1, 1. Então, aqui nesse caso, o vetor UL e LU compõem essa diagonal, são 2 dos vetores mais próximos, falta encontrar o terceiro. De novo, analiso aquela equação. Nesse caso, o vetor de referência está acima da equação de reta e, portanto, o resultado dessa equação é maior que 0 e o terceiro vetor mais próximo é o vetor UU, certo? Agora, usando essas equações, também dispostas no artigo, quando o vetor 3 é igual ao vetor UU, nós podemos encontrar as razões cíclicas. O vetor UL, nesse caso, que é esse aqui, tem uma razão cíclica de 10%. Nesse caso, o vetor LU também tem 10%, e o vetor UU tem razão cíclica de 80%. E fisicamente isso está correto, porque o vetor, veja que o vetor está bem próximo do vetor UU. Se ele está bem próximo do vetor UU, espera-se que eu utilize mais o vetor UU, porque ele é o vetor mais próximo do vetor de referência. Então, aqui, nesse caso, ele está 80% do tempo, vai ser utilizado esse vetor UU. Então, vejam, o que os autores dão grande foco no trabalho? Os autores dão grande foco, de novo, em encontrar os 3 vetores mais próximos e calcular as razões cíclicas. Mas depois que tu calcula os vetores mais próximos, tu encontra os vetores no sistema de coordenadas GH, mas não é o sistema de coordenadas GH não corresponde ao chaveamento que vai ter na prática. Nós depois, o último passo, eu tenho que fazer a transformada inversa. Eu tenho que transformar esse sistema de coordenadas GH e encontrar a comutação das chaves. O que me interessa é como que eu vou comutar as chaves. Então, aqui, os autores mostram uma metodologia de como obter os estados das chaves que geram aquele vetor no espaço GH. Como que eles fazem isso? Eles geram uma variável auxiliar, que é a variável K, e essa variável K ela pode variar desde 0 até n-1, onde n é o número de níveis. Então, se nós temos 3 níveis, K pode ser igual a 0, 1 ou 2. E eles mostram que a fase A vai ser o K, a fase B, a comutação é K menos G, e a fase C é K menos G menos H. Variando o K, e sabendo qual é o vetor que se quer analisar, eu posso encontrar o estado de comutação. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, K igual a 0, para o vetor lá no estado GH 1, 0, K menos 1 daria um valor negativo. Segundo a formulação que foi apresentada pelos autores, a comutação das chaves é 0, 1 ou 2, por professor 3 níveis. Não tem estado de comutação negativo. Então, aqui eu não tenho estado com K igual a 0. Mas se eu botar K igual a 1, K igual a 1, K menos G, sendo G igual a 1, dá 0. K
1 menos 1 menos 0 dá 0. Então, um possível estado aqui para gerar 1 e 0 no espaço GH é botando uma chave em 1, a chave da fase A em 1 e as chaves da fase B e C em 0. Mas eu também posso gerar esse mesmo estado botando K igual a 2 e usando essas expressões vai resultar 1 e 1 para as fases B e C. Então, vejam que para gerar, e a gente já tinha visto isso anteriormente, para gerar o vetor 1, 0 no espaço de coordenadas ali, no espaço vetorial GH, eu teria dois estados redundantes, 1, 0, 0 ou 2, 1 e 1. No artigo, os autores não abordam qual é o melhor estado redundante. Isso depende de inúmeros fatores. Eu posso querer distribuir perdas, posso querer reduzir a ondulação de barramento CC, posso querer reduzir, então, controlar o número de comutações, posso querer reduzir tensão de modo comum. Então, a escolha do estado redundante aqui, segundo os autores, foge do escopo do trabalho e não é analisada no artigo. Tá? Mas vocês, numa implementação, têm que saber escolher qual é os estados das chaves que vão gerar aquele vetor GH. E aqui eles apresentam essa equação, essa análise para fazer essa transformada inversa. Isso que eu estava falando aqui está escrito nesse slide. Né? A escolha de qual estado de comutação redundante depende de outros fatores, que eu já citei, não é foco do trabalho. E, além disso, que para mim é a principal complexidade ainda não resolvida, na minha opinião, das estratégias Space Vector, os autores não abordam a sequência de comutação, como aplicar os vetores, qual a ordem de aplicação dos vetores. Então, essa análise da sequência de comutação a ser aplicada não é analisada no artigo. Então, o artigo basicamente concentra-se na determinação dos três vetores mais próximos e no cálculo das respectivas razões cíclicas. Então, é um trabalho, isso é importante entender, é um trabalho bastante focado, né? Não pretende resolver todos os problemas, mas aquilo que ele se foca, ele faz de forma bastante pontual, bastante objetiva. Os resultados que os autores apresentam não é a principal parte do trabalho também. Os resultados são, vamos dizer assim, são bem superficiais. Apresentam alguns resultados sem análise harmônica, sem análise que eu acho que poderia ter mostrado, por exemplo, análise de tempo de processamento. Não são apresentadas muitas informações. Eu acho que do artigo o único ponto que poderia ser melhorado são os resultados. Mas do ponto de vista de abordagem, de proposta, ele é muito forte. Então, ele simplesmente apresenta resultados, formas de ondas das tensões de linha para o conversor 3, 4 ou 5 níveis. Mas não aborda, como eu falei, tempo de processamento, maior detalhamento das formas de onda, e isso não é abordado. Tá? Então, ele simplesmente apresenta esses resultados sem muita, vamos dizer assim, sem nenhuma análise mais aprofundada. E o artigo é isso, pessoal. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu cito aqui a referência com mais detalhes, então.